Tudo bom, E aí, Yara? Oi, André? Gra. Tudo E bem? aí, Como minha amiga? Tudo, estamos? Tudo tudo bem? ótimo. E vocês começando Ótimo. 2024 aqui Tudo virado no bem. 360, Ux, turbinas ligadas. ô André, sabe o que eu ia te pedir? Um favor para Diz, amiga. todas, me dê licença. Eu queria compor nossa mesa de quatro aqui com um objeto muito especial para gente, que faz todo Diga aí. sentido nessa live. Eu posso pôr objeto aqui para gente? Deve, deve. É a nossa placa. Ah, A nossa placa vai compor a Fiquei um minha pouco live. tenso? Fiquei um pouco tenso. Eu tinha os Pensei no dilatadores. brinquedinho, pensei no brinquedo, um dilatador, um negócio aí. Era bem-vindo também, tá tranquilo. Não Sem vou. tabus. Pronto, não Nossas vou. lives de segunda, zero tabu, né, minhas amigas? Mas que bom. Olha, primeiro dizer da felicidade de estar aqui reencontrando vocês no nosso momento ao vivo. A gente se encontrou essa semana, quem pôde entrar nos encontros da mentoria, nos vimos ao vivo, os que não puderam, que bom rever esses rostinhos por aqui. Vocês já estão ligados como é que funciona. Então, primeiro, você que está aí nos assistindo, traz 10 pessoas para cá. Nós que estamos aqui, enquanto a gente não estiver falando, a gente clica no botãozinho de mute que tem aqui na nossa tela para a gente não ficar dando ruído na conversa dos outros. Eu vou querer primeiro agradecer a presença de cada um de vocês, mas que vocês se apresentem. Eu não sei como é que está na tela aqui, mas para mim tá Yara à minha direita, Graciela embaixo de Yara e Denise aqui embaixo. Então, vamos rodar aí. Eu queria que fizesse no sentido horário. Vou pedir para você, Yara, começar a se apresentar. tudo bem. Bom, meu nome é Yara De Bortoli, eu sou médica, ginecologista, ex-obstetra, não faço mais obstetrícia há algum tempo. Eu moro em Xanxerê, oeste de Santa Catarina. Trabalho com foco em ginecologia regenerativa e agora com terapia hormonal para mulheres. Pertenço então ao nosso grupo, né, da Hormones, com muito orgulho, né? E assim, tenho tentado desenvolver um trabalho juntando essas duas áreas, então beneficiando as mulheres na parte da ginecologia regenerativa e associando isso à terapia hormonal. E para mim é uma grande honra estar presente nessa live hoje. Agradeço ao nosso querido mentor, André, querido, e as minhas duas queridas colegas também, a Denise e a Graciela. E eu espero poder colaborar um pouco com as pacientes que estão nos assistindo hoje, né? Porque eu aprendi nesse convívio com o grupo que a gente aprende junto, tira as dúvidas junto e tenta passar o conhecimento da melhor maneira possível dentro do nosso consultório, da nossa rede social, para trazer, para mandar informação para as pacientes, principalmente para as que não podem constar com a gente. Tá bem? Maravilha, Yara. É exatamente isso. Essa é a ideia, né, que a gente tem. Acho que sozinho nós somos incríveis, mas coletivamente nós somos assim, Muito ó, bom. imparáveis e estamos realmente mudando muito essa história, quebrando uma série de preconceitos, uma série de preceitos. Gra, você, minha amiga, você já Vamos é conhecida lá. da casa, já fizemos um monte de live juntos aí, mas se apresente para a nossa audiência. Por favor, André, com muito prazer. Bom, primeiramente, muito obrigada por esse presente que você nos dá de estar aqui junto contigo nessa live para falar de um tema tão importante para nós mulheres e para os homens, que é relacionado à libido. Eu sou Graciela Morgado, sou especialista em endometriose. Meu intuito é realmente focar em endometriose, assim como nessa questão da disfunção sexual frente à endometriose, relacionado à menopausa também. E, André, aqui essa plaquinha é para mostrar para você que isso tem uma importância muito grande para nós médicos, tá? Porque você nos tira dessa zona de estagnação, não é mesmo, meninas? E deixando a gente incomodada para a gente estudar mais. Então, isso que vocês estão aí ouvindo a gente, digite libido, que o André falou, digite libido para receber esse presente, então continua digitando e encaminhando para as outras, que tudo que isso a gente faz é através do André, através do Hormones Mentor, para trazer cada vez mais presentes para vocês. André, obrigada, meu amor. Ah, amiga, você sabe que você é suspeito porque você é de casa. Mês que vem nós vamos viajar junto para dar aula fora do Brasil. Enfim, vai ser maravilhoso. Então,
grandes pessoas que a gente sempre traz, isso Graciela e Yara comentaram, é exatamente isso. Nós somos um grupo voltado a ajudar vocês, e por isso essas lives, elas são um presente para vocês, é o nosso presente de retribuição de toda segunda-feira. Primeira coisa que eu quero logo agora no começo, antes da gente começar a trazer o conteúdo para vocês, pedir para vocês que são minhas seguidoras, já começam a seguir essas mulheres aqui. Segue a doutora Yara, segue a doutora Graciela, segue a doutora Denise, porque elas têm muito conteúdo. Todos os colegas que eu trago aqui nas segundas-feiras são pessoas que eu tenho assim, um profundo respeito, uma admiração imensa. Fico dizendo que aprendem comigo, mas eu aprendo muito mais com eles do que eles aprendem comigo. A verdade real é essa, tá? Mas elas ficam fingindo assim e eu vou aceitando, dizendo que a gente tem uma troca muito bacana, mas realmente é muito isso. Então, Dê, aproveite e se apresente aqui para o nosso público. Boa noite, que aquela hora eu entrei, mas eu estava com a câmera virada. Boa noite a todas as minhas colegas, a doutora André, a todo mundo que está assistindo a gente. Bom, eu sou a doutora Denise Leal, eu sou ginecologista, eu ainda sou obstetra, eu trabalho e moro aqui em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Eu comecei, na verdade, na medicina focada em obstetrícia, em gestação de alto risco, aborto de repetição. E aí, quando a gente começa a trabalhar, eu vi que eu não sabia fazer reposição hormonal, né? A gente aprende aquele basicão na faculdade, mas que você não vê melhora. E comecei a estudar, daí eu fiz pós em longevidade. Hoje o meu foco é tratar a mulher mesmo como um todo, tanto na medicina integrativa como na regenerativa. E estar na mentoria com o André e com todos esses colegas é um aprendizado diário, na verdade, né, doutor André? A gente tem encontros a cada 15 dias, mas a gente tem um WhatsApp frenético. E é isso, eu acho que é um crescimento diário, não só médica, mas como ser humano, como ser assim, poder ajudar as pessoas, um crescimento pessoal mesmo. É um grande prazer estar aqui, eu só agradeço. Tá. Olha, eu estou muito, muito feliz em recebê-las, mas sem mais delongas, vamos trazer agora muito conteúdo para esse pessoal. Então, em cada rodada do conhecimento, a gente vai ouvir um pouco da fisiopatologia, um pouco da opinião das colegas em relação a essas queixas de consultório. Graça, se você quiser puxar aí para as queixas ligadas à mulher com endometriose, também, na sua vez, pode puxar, que eu acho que tem tudo a ver, né? Uma das principais doenças que interferem na libido em pacientes que não estão na menopausa, a endometriose, é uma doença extremamente comum e que essas mulheres também estão envelhecendo. Então, primeira coisa que eu quero entender de vocês, né, porque estamos em estados diferentes, eu estou aqui no Nordeste, as minhas estão aqui Sul e Sudeste, para a gente entender como é que isso se comporta, essa queixa em consultório. Então, primeiro eu vou definir para vocês, libido, diferente do que muita gente entende, não é só assim, ó, aquela foguinho, uma faísca para ter relação sexual. Não é só isso. E por isso, ao longo dessa live, vocês vão entender que não é só porque o relacionamento não está bacana que a libido fica ruim. Não é só por deficiência hormonal que a libido fica ruim. Existem medicações que podem interferir, a alimentação pode interferir, o sono pode interferir. Então, nem vou começar a dar spoiler, mas eu quero que vocês comecem a falar. Talvez a minha internet não esteja muito boa aqui, tá? É oscilação um pouquinho, mas foca aí no conteúdo, né? Foca no conteúdo e no áudio, que aqui choveu muito hoje aqui, a internet está oscilando um pouquinho, mas vamos focar aqui no conteúdo e no áudio. Então, Yara começa, depois Gra e depois Genise, comenta um pouco de como é que as pacientes têm chegado no consultório, qual é a principal queixa que elas trazem. E outra dúvida também que eu quero que vocês já abordem nessa conversa é assim, ó, o quanto essas mulheres têm tido a oportunidade de conversar também com seus parceiros sobre isso. Então, Yara, comenta um pouquinho sobre isso aí, a sua percepção. Bom, eu tenho trabalhado muito com foco em mulher 40 a mais, e aí eu abordo, então, toda a questão da transição menopausal que está chegando, e com isso vem as disfunções junto, né? Tudo da menopausa e mais alguns problemas pontuais. Então, para começar, eu costumo fazer sempre um questionário para elas, onde elas graduam de 0, nada sintoma, e 4, muito sintoma, de determinados sintomas relacionados com a menopausa, tá? Ou que está a menopausa que estaria por vir, né? E dentre eles, claro, tem os fogachos, tem todos os sintomas que a gente sempre fala, mas está ali junto a palavra libido. E aí, para minha surpresa, a grande maioria das mulheres, mesmo com a idade de 40 anos, elas já colocam a queixa máxima, o númerozinho 4 ali no libido.
E elas já começam assim a consulta, dizendo, doutora, minha vida está mudando, eu estou diferente, eu já não sou mais a mesma pessoa, e a minha libido, entre outras queixas, diminuiu. E aí eu procuro entrar no contexto dessa queixa, porque eu acho que a palavra libido é difícil da gente definir, nós médicos, e é mais difícil ainda o paciente conseguir se localizar o que exatamente está acontecendo. Então, eu procuro explicar as fases de um relacionamento sexual para que ela possa me dizer, nesse contexto, o que está difícil para ela, né? O que ela entende por libido. Porque muitas vezes o que ela imagina que não é a mesma coisa que eu estou pensando. Então, eu tento fazer com que ela me explique, nas palavras dela, o que é libido. E aí vem uma infinidade de queixas, né? Elas dizem que muitas vezes perdem a estimulação sexual para iniciar a procura de um relacionamento sexual. Muitas me dizem que começam, até têm vontade, começam um relacionamento, mas sentem dor e aí param. Então elas acham que perderam a libido por isso. Outras têm dificuldade de chegar até o final, têm muita dificuldade de ter orgasmo, e elas acham que elas definem isso como então a perda da libido, e assim vai. Então é um floreio grande, são muitas queixas, né? São muitas nuances que a gente tem que avaliar. E claro, eu sempre procuro pedir, se não na primeira consulta, quando elas retornam, para que o parceiro venha junto, para que eu possa explicar para esse parceiro o que acontece na vida dessa mulher, que não é só a falta de vontade de ter uma relação sexual, mas sim como é que está a vida dela, o contexto em que ela está vivendo, com problemas que a gente já traz de uma vida inteira e às vezes estoura tudo ali na menopausa, na transição, problemas de relacionamento, enfim. Eu procuro colocar o marido, incluir o marido nessa consulta para que ele possa entender em primeiro lugar e ajudar, né? E não se colocar Maravilha. naquela situação que só cobra, como se com ele não acontecesse nada e atribui a todas essas alterações as modificações da mulher em si. Eu começo por aí. Perfeito. E aí Não, vai. maravilhoso. Não, e é um universo, e a gente vai falar de novo em outra rodada. Gra, me fala um pouquinho aí no público específico das mulheres com endometriose. Até aproveitando aqui, antes de liberar para a Gra, tem várias, para vocês que estão aqui na live, independente da idade de vocês, é importante a gente entender que os motivos pelos quais a libido está baixa varia conforme a faixa etária. Eu vi muita gente colocando aqui, ó, gente, lembra de paciente com libido baixa em idade jovem. A gente sabe que, por exemplo, a utilização de pílula anticoncepcional é péssima para a libido. Daqui a pouquinho as meninas vão explicar por que isso acontece. Em mulheres que usam antidepressiva, a libido vai lá para baixo. Mulheres com privação de sono, a libido vai lá para baixo. O Gra vai falar agora sobre mulheres com dor. O medo de sentir dor, a própria dor na relação sexual com endometriose. Comenta um pouquinho, Gra, como é isso, que você, como uma grande especialista aí de endometriose, é uma referência no tratamento dessas pacientes em São Paulo. A gente sabe que libido e endometriose são quase antagônicos, porque a mulher tem medo de sentir dor e, ao mesmo tempo, a paciente não lubrifica tão bem e, às vezes, o próprio tratamento diminui a lubrificação e diminui a produção hormonal, porque tem um bloqueio hormonal. Então, traz um pouquinho dessa visão também, porque, com certeza, muita mulher com endometriose está aqui nos acompanhando. Com certeza. A libido, né, ou essa ausência, vamos colocar, de desejo sexual na paciente de endometriose é um dos principais sintomas dela. Ela vem sempre condicionado à dor. Então, pense o seguinte, para quem está aí e pensa em uma relação. Você pensa sempre no desejo. Eu quero ou não ter a relação? Depois, na excitação, estou excitada, quero ter a relação, ou durante, né, a preliminar, estou excitada para isso? Depois, lubrificação, chego a ficar lubrificada para penetrar? Aí vem a dor na penetração ou na profundidade dessa mulher que tem a endometriose. E isso, André, impacta negativamente a dor no orgasmo dessa mulher e na satisfação sexual dela. Então, para a mulher que tem endometriose, aí, vamos colocar como os questionários de disfunção sexual, a parte sexual é primordial. Então, eu preciso ter uma melhora desta dor
para, consequentemente, eu ter um desejo, uma excitação, uma lubrificação maior. E essa mulher com endometriose, como você bem disse, desde aquela menina de primeira menstruação até vindo a mulher com menopausa que a gente tem que acompanhar. E muitas delas com bloqueio hormonal desde a primeira menstruação. Não, perfeito. Achei genial você falar sobre isso, porque a gente às vezes foca muito, né, só no desejo inicial. A gente está muito acostumado a pensar no desejo inicial, mas veja, para algumas mulheres a satisfação vai ser no desejo, para outras a satisfação vai ser durante o ato, para outras vai ser em atingir o orgasmo. Então, isso é que é importante que a gente entenda, porque às vezes, por que eu chamo a atenção para isso? Porque, por exemplo, a gente sabe que a reposição de testosterona, ela é importante para o desejo hipoativo, mas para o orgasmo nem tanto. Tem outros hormônios que estão ligados com o orgasmo, como estradiol, como dopamina, como serotonina. Então, tem coisas interessantes que a gente precisa entender, porque nós que somos médicos, ao cuidar e a lidar com a mulher que tem uma queixa de baixa libido, a gente precisa entender o que é que realmente incomoda ela. E você foi brilhante em citar as fases da excitação até chegar ao orgasmo, porque às vezes você faz o tratamento para um sintoma que não é o que incomoda a paciente. Então, repor testosterona não melhora a anorgasmia. Então, a gente precisa ter esse ajuste direitinho, porque senão, às vezes, a mulher já tem um desejo muito grande, mas ela tem dor. E se você não maneja a dor, ela não atinge o orgasmo. Então, assim, achei genial, Grace, você comentou. Denise, e você? Comenta um pouco como é que você se apresenta, né, aqui, comenta um pouco de como é que você tem abordado isso aí dentro do seu consultório, né, as queixas que as pacientes chegam para você, e aí, como cada um fala do momento, como é que você tem manejado isso em relação à prescrição? Você já começa fazendo uma reposição hormonal, para a gente depois falar de uma rodada sobre os principais hormônios envolvidos para a melhora da libido da mulher. Eu acho que hoje em dia, hormônio virou uma coisa assim, muitas pessoas têm medo e muitas mulheres acham que o hormônio vai resolver a vida delas, né? Então, para mim chega assim, libido é uma queixa assim, super frequente, não só na 40 a mais, que também é o meu maior nicho de pacientes, mas até em pacientes jovens. Então, até paciente de 20 anos chega com essa queixa. E o interessante é que a maioria das pacientes que chega com essa queixa, chega pedindo realmente a reposição de testosterona. Eu acho que isso é uma coisa muito comum. E aí eu pretendo, assim, na consulta e na conversa, tentar entender. Porque eu acho que a gente barra em alguns pontos, assim, ó. Eu acho que a gente vem de uma sociedade em que a mulher antes não tinha voz, né? Não tinha nem liberdade para poder buscar prazer, para ir realmente ter relação quando ter vontade. A mulher era obrigada a realmente ter relação, né? E graças a Deus as coisas foram mudando. Só que conforme o tempo foi passando, eu acho que a mulher teve essa revolução e ela consegue hoje em dia procurar ajuda, conversar mais sobre o tema, mas ao mesmo tempo eu acho que as mulheres estão hoje em dia numa vida louca. Então, assim, a gente tem que entender esse cenário, que a maioria das pacientes hoje em dia são pacientes que nem a gente. Então, a gente trabalha pra caramba, chega em casa com a cabeça a mil. Muitas pessoas chegam em casa, tem filho, tem cachorro, tem marido. E eu falo, por mais que você tenha uma estrutura boa de ter alguém que cuide da sua casa, todo mundo quer a mulher. Então, eu falo, o marido quer a mulher, o filho quer a mulher, né? O cachorro quer a mulher, a sua secretária do lar quer você. Então, assim, a mulher também está em N funções. Então, a gente tem que entender. Eu falo, uma hora essa conta não vai fechar. Então, a gente tem que equilibrar. Então, o meu tratamento, eu sempre dou uma olhada em como que está essa rotina das mulheres. Procuro entender também como está o relacionamento, que isso conta muito, né? A gente sabe que o estímulo do homem e da mulher são muito diferentes, né? Então, os homens que estão aqui não adianta. A mulher gosta de um cenário, de um carinho, de falar um bom dia, né? Aquela coisa que começa no café da manhã, o sexo, né? Daquele falar bom dia, o jeito que seu marido ou seu parceiro ou parceira falam com você do início do dia, isso já vai contar. Então, eu sempre tento avaliar todo esse fluxograma da vida mesmo da mulher, ver a alimentação, a atividade física. Às vezes, a questão da mulher não é nem a parte hormonal. Às vezes, ela está mal suplementada, ela está muito cansada, tem um nível de estresse muito alto, que isso vai impactar diretamente na libido dela. Então, eu tento entender esse cenário, também tento explicar que nem tudo é hormônio. Então, às vezes, a gente pode ter uma mulher com uma dosagem hormonal absurda, né, com um efeito colateral horroroso, e a libido dela está ruim. Então, eu sempre começo uma prescrição vendo tudo, vendo a alimentação, vendo o intestino, melhorando a suplementação, vendo o sono,
tireoide, doenças de base, vendo alguns tipos de medicamentos que essa paciente possa estar usando, o anticoncepcional, antidepressivo, alguns antihipertensivos, que pode abalar diretamente a libido, e entender realmente esse cenário. Não dá pra gente chegar e prescrever testosterona para todo mundo e achar que realmente isso daí vai mudar a vida sexual do casal. E uma coisa importante também, André, que eu acho, é que às vezes, para a paciente, ela até tem queixa, mas ela fala o seguinte, que para o parceiro tá tudo bem. Porque às vezes ela também tem um parceiro que não procura tanto, e a gente também tem que equilibrar isso. Eu falo, não dá pra gente ter em casa uma Ferrari e um Fusca, que também a gente vai atrapalhar esse relacionamento. E é igual a Yara falou, eu adoro quando os pacientes, né, as pacientes trazem o marido na consulta. Eu acho que eles saem com outro tipo de relacionamento também, que eles acabam se entendendo muito melhor. É, perfeito, Denise. Achei genial assim, a sua pontuação em vários aspectos e é super importante mesmo, porque, veja, é um detalhe importante. A gente tem visto e lá no grupo da mentoria, a gente vê isso com muita frequência, né? Prescrições de doses cavalares de testosterona, como se isso fosse a salvação para todos os problemas. É assim, ó, estão prescrevendo testosterona como se fosse Bombril, 1001 utilidades. Né? Assim, e tem muito desserviço, porque doses absurdas, doses cavalares, isso que Sibeli está comentando aqui, testosterona boa no casamento ruim não adianta. Só para vocês terem ideia, tem um vídeo, já mandei essa tabela lá no nosso grupo da mentoria, a gente utiliza isso muito nas nossas pacientes, tem um Reels falando sobre isso, mas só para vocês, mulheres que estão aqui nos assistindo, entenderem, a deficiência de testosterona é a oitava causa de baixa libido nas mulheres 40 mais. Sabe qual é a primeira? Chutem aí, coloquem, em vez de digitar libido, chutem aí qual é a primeira causa de baixa libido que vocês acham. Eu vou até tirar o fixado aqui, dizendo ficar escrevendo libido o resto do dia. Coloca aqui para mim, vamos interagir com a gente. O que é que vocês acham que é a primeira queixa, a primeira causa de baixa libido? Bora? 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 Falta de dinheiro. Falta de energia. Ó, adrenalina Nascimento já colocou aqui. Estresse. Estresse é o motivo, a razão número 1 de baixa libido hoje. E aí pergunto a vocês, quando vocês chegaram no médico de vocês, que vocês escolheram para tratar, foi abordado sobre estresse? Ou foi apenas prescrito terapia hormonal? A segunda causa mais comum é fadiga. Até o Instagram está mandando bolas aqui para vocês verem a importância disso. A segunda queixa mais comum é fadiga, falta de energia, indisposição, cansaço, que está ligado, sabe o quê? Noite de sono mal dormido. Foi perguntado para vocês qual era a qualidade do sono de vocês, quantas horas você dormia, que horas você iniciava o sono, se você acordava com disposição e energia, porque esse grupo aqui, ó, aborda tudo isso na consulta. Mas te perguntaram isso antes de prescrever? Avaliaram se você tinha depressão, se você tinha ansiedade, como é que estava a sua autoestima, avaliaram se você estava acima do peso, que a testosterona, que é um hormônio lipossolúvel, ele vai estar diluído na gordura, e se você tem um percentual de gordura muito alto, você até tem testosterona, mas está preso no seu organismo e não consegue agir, e não adianta você dar mais testosterona numa pessoa que está acima do peso, sem fazer a correção da resistência insulínica. Isso foi abordado para você? Porque, veja, vou rodar aqui com as meninas. Com que frequência vocês pegam pacientes completamente descompensadas, pacientes que estão estressadas, que estão fadigadas, com privação de sono e com tantas outras queixas, e que se a gente, num primeiro momento, fizer reposição hormonal, é queimar o dinheiro dela. Não vai adiantar de absolutamente nada. Então, Yara, comenta sobre a principal queixa que chega nas perguntas no seu consultório, que você consegue identificar como diagnóstico. Porque, por exemplo, no meu consultório, sem sombra de dúvida, a principal das minhas pacientes de baixo libido seria estresse número 1 e privação de sono como número 2. E no seu, Yara, e no seu Gra e no seu Denise. Vamos deixar nossos microfones mutados aqui, enquanto o outro fala. No meu consultório, essa queixa de baixa libido normalmente vem associado ao estresse. Elas sempre falam que estão cansadas, estressadas, pouco sono, qualidade ruim do sono e fadiga, exaustão física.
né? E mais todos os outros sintomas, mas eu sempre abordo isso. E pelo contrário, eu já peguei no consultório, como eu faço ginecologia regenerativa, eu já peguei para tratamento regenerativo pacientes que usaram altíssimas doses de testosterona. No caso, sem indicação, porque a paciente queixou para o seu médico que tinha baixa libido e foi dado dose masculina. Então, assim, é absurdo a gente ver e que a paciente chega com as consequências do uso dessa medicação, às vezes até meio deprimidas, né, em mulheres mais jovens. Por exemplo, uma paciente jovem, 20 e poucos anos, usando anticoncepcional. Então, assim, não adianta esse tipo de coisa. A gente vai causar um problema ainda para essa paciente, né? Então, eu procuro realmente entrar na vida da paciente. E, normalmente, as queixas que eu vejo associadas é o estresse, em primeiro lugar, a alteração do sono, baixa qualidade de sono, e isso é mais intenso em pacientes que têm uma vida desregrada, por exemplo, não procuram fazer uma atividade física regular, não têm uma alimentação adequada, é uma vida desajustada, né? Porque a gente sabe que nós, mulheres, principalmente as mulheres que trabalham, nós temos uma carga dupla, nós temos os filhos, tem a casa, a Denise falou até no cachorro, é a mãe que cuida, é em casa. Mas a gente tem o trabalho, a gente tem as contas, tem todas as preocupações do dia a dia. Então, eu acho que tudo isso sobrecarrega muito essa mulher. E se ela estiver nessa fase, principalmente na fase de transição, que é uma montanha-russa hormonal na cabeça dessa mulher, e se a gente não souber o que está tratando e simplesmente prescrever o hormônio indiscriminadamente, nós vamos estar prejudicando. A minha visão é essa. Então, eu sempre começo do elementar. Uma boa história, um exame físico, até para procurar se tem algum sinal de endometriose que causa dor, ou alguma fissura genital, ou atrofia, que é uma queixa muito comum nessa idade, né? A mulher vai entrando nos 45 mais, vai começando a diminuir a produção estrogênica, interfere no trofismo genital, então tem tudo isso. Muito antes de repor hormônio, eu faço toda essa passada na vida dessa paciente. E claro, aquelas que coincidem com a necessidade de reposição hormonal, a gente repõe. Mas primeiro entender qual é a queixa, em que momento que ela está de vida e, de fato, o que é que está incomodando essa mulher também na relação sexual. Porque só testosterona não resolve, né? A Sibeli comentou Yara, que não adianta testosterona bom com casamento ruim, é mais ou menos assim. Exatamente. Perfeito. Yara, Gra, e você? Como é que você tem abordado isso, sentido essa percepção, tanto nas mulheres com endometriose, quanto nas outras mulheres que estão ali climatéricas, que tinham histórica de endometriose, que às vezes assim, ó, a mulher com endometriose, às vezes ela acha que ela só tem dor se ela precisar de cirurgia. E a gente sabe que tem várias pacientes que não vão precisar de cirurgia, mesmo assim vão ter dor, e mesmo assim a libido vai estar baixa. E quando repor hormônio, depois a gente vai fazer uma rodada aqui, que vocês vão daqui a pouquinho, chama 10 pessoas para cá, que a gente vai falar sobre reposição, doses e vias de administração. Então traz 10 amigas aqui para a live e vamos lá. Gra, comenta um pouquinho como é que você tem abordado isso aí no seu consultório, as queixas que têm chegado e como é que você faz essa avaliação. E André, uma coisa que elas têm que mandar é coração pra gente, para todo mundo ficar feliz aqui. Eu sou movida a coração, André. Manda coração, manda palminha, manda tudo. Eu acho que tem que manda para as amigas. Manda para as amigas. Nós estamos falando de libido, uma coisa que é importantíssima para a gente se entender, gente. Vamos lá. André, as portadoras de endometriose, o que elas têm? Elas têm dor. Elas já são estressadas já pelo diagnóstico. Elas são fadigadas pelo diagnóstico. Elas não dormem bem porque acordam na madrugada com dor. Rapaz, eu tô no 1, 2 e 3 aí já. Nas primeiras opções de baixa de libido, né? E uma coisa que a gente tem que entender, nós somos cíclicas. Não só excitação, desejo, lubrificação, orgasmo, relação interpessoal. Então a gente tem que estar bem conosco mesmo e com o nosso companheiro. E a gente tem que estar bem com a nossa aparência, com a nossa motivação.
Essas mulheres, muitas vezes menopausadas, elas entram com o uso de anticoncepcional que diminui muito mais, não só testo, enfim, mas a questão do próprio visual dela. Às vezes, a mulher na menopausa, ela começa a engordar se ela não faz atividade física. Esse acúmulo de circunferência abdominal faz com que ela também já venha a ter uma alteração, obviamente, dela se olhar no espelho, ela já não está se gostando, a pele já está com colágeno péssimo. Que libido que ela vai ter? O marido que não entende aquela secura, que é um dos sintomas, e aí como fica? Então não é só, óbvio, na endometriose, que é o que eu trato, mas como as meninas tratam de reposição, e você é o nosso mestre nisso, o quanto que um estresse, uma relação interpessoal ou mesmo uma questão interna dela não estando bem, altera todo o ciclo de uma relação sexual, do desejo. Gra, perfeito, né? A gente sabe que as mulheres com endometriose é um mundo, um universo à parte, que realmente a gente precisa ter esse cuidado, essa abordagem. E aí é uma das situações que o parceiro tem que ir na consulta. Não dá. A mulher, se todas as mulheres que têm baixa libido, o parceiro deve ir, as mulheres com endometriose, o parceiro precisa ir. Né? Eu lembro de um caso de uma paciente minha de Fortaleza, e ela dizia assim, doutor André, para mim uma relação sexual com meus focos de endometriose é como se uma faca estivesse abrindo minha vagina no meio, assim, um estilete me abrindo. Então, é uma coisa absurda. Eles, e meu marido acha que é porque eu não gosto dele. E não tem nada a ver, imagina a presença de um foco. E como, assim, a presença do parceiro, da parceira, dentro da consulta, né, e dessa visão do médico, de ter essa empatia, de convidar, de deixar esse ambiente, né, mais fluido, porque às vezes o casal em si não conversa sobre esse tema, é um tabu para muitos casais. Né? Comenta aqui para mim quantas de vocês não se sentem à vontade para discutir sobre vida sexual com seus parceiros. Isso é extremamente comum. Quase todas as minhas pacientes o considerador não dá. Eu faço porque é bom para ele, eu faço porque ele quer, mas eu não tô, assim, eu não me preocupo comigo, eu me preocupo com ele. Isso não pode acontecer. Né? Não existe esse sexo apenas por fazer. Não é um botão que você liga para satisfazer alguém. É algo que precisa ser bacana, tem que ter cumplicidade, tem que ter prazer, tem que ter emoção, tem que ter paixão, tem que ter, né, todo um cuidado para que isso aconteça. Não deixem que o sexo vire uma monotonia no relacionamento de vocês. Mas também não pode gerar também como se fosse o prêmio da Mega da Virada. Então, achar um meio termo é bem bacana, né? Para que não fique uma coisa como quem está descobrindo a roda e ganhando o prêmio Nobel, mas também que não seja algo banal que você faz só porque tem que fazer. Então, muito importante, nós, e eu sei que tem muito médico aqui assistindo, que você, meu colega médico, também traga os parceiros para dentro da consulta, aborde esse tema. Vocês, mulheres, comecem a trazer os parceiros de vocês para assistir essas lives, para seguir essas colegas que a gente está aqui, para que eles comecem a ouvir, porque às vezes ele vai fingir que não está ouvindo, mas está ouvindo. Está ouvindo e vai entrando. Eita, realmente, ó, isso não é só da minha esposa, isso é uma coisa que toda mulher tem. Nem todas lubrificam assim como pasta e máscara. Tem uma foto de um colega, doutor Bruno César, que é maravilhosa. Ele coloca assim, ó, se a gente fosse fazer uma imagem da nossa cabeça, da libido masculina para a libido feminina, para vocês entenderem o nível de complexidade. A libido masculina é um botão, para cima e para baixo, só isso. O homem é muito visual. Ele olhou aqui uma revista, tem prazer, acabou, tem ereção, desejo, quer lá penetrar tudo. A mulher, meu amigo, a mulher é um painel de um Boeing 737-800 da Emirates. É botão para não se acabar mais, porque tem que estar. As contas têm que estar pagas, os meninos têm que estar bem. Ela quer saber se a feira está ok, se a despesa está ok, a funcionária, o trabalho, as compras do mês. Então, assim, é muita coisa na cabeça da mulher para a libido chegar. Tem botão demais para ser mexido e apertado nesse painel de controle. E as pessoas não estão atentas a isso. Nós, profissionais, estamos querendo apenas prescrever hormônio. Os parceiros também não estão nem aí, só quer penetrar, porque o botão dele já acendeu. Então, ó, já ligou, bora, 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 meu amor, bora, bora, bora. E não é assim. Então, a gente precisa equilibrar. Denise comentou uma coisa super interessante também, que era o fato da gente ter cuidado para... Por isso a importância de um casal estar junto, por quê? A gente não pode fazer correção só de um dos parceiros.
né? Porque, por exemplo, eu até brinco, ó, porque eu fiz nutrologia, fiz gineco, depois fiz nutrologia, e nesse processo eu tratei muitos homens. Hoje eu trato muito pouco, só os parceiros das minhas pacientes. Eu sempre brinco. Eu primeiro deixo a mulher estar muito bem antes de começar a mexer na reposição do homem. Porque, veja, uma mulher de 50 anos, um homem de 60, você repõe um cheirinho de testosterona no homem de 60, ele está virado no 360. A mulher de 50, 10 anos antes, você repõe e ela ainda vai assim, ó. Então, se você começa uma reposição no marido sem ter reposto na mulher, desequilibra o relacionamento. E outra queixa, outra coisa que é importantíssima para você, meu colega médico que está aqui. Pergunte à sua paciente se ela quer melhorar essa queixa. Porque às vezes você é que quer melhorar para ela, mas ela não quer, ela está satisfeita com o tempo, com a frequência, com a duração da relação. E é muito importante que a gente faça esse alinhamento de expectativas para que não seja bom para você, o médico prescritor, mas seja bom para ela e para o parceiro dela. Então, esse é um detalhe super importante, eu sei, porque logo no começo da minha profissão, eu comecei a tratar muito essa parte de terapia hormonal. E aí, às vezes, eu, no meu afã de querer ajudar com o máximo que eu podia fazer e ajudar muito, eu já começava a reposição de cara. E aí a mulher disse, mas doutor, eu agora estou com um desejo que eu não queria, uma confusão, porque assim, olha, eu fico subindo pelas paredes e meu marido é impotente, criou um problema no nosso relacionamento, não está bacana. E eu não tinha perguntado se o marido tinha problema de ereção. E se ele qual era a frequência de relação. Então, assim, são detalhes que parecem idiotas, fazem toda a diferença numa abordagem 360 graus do casal. Dê, comenta um pouquinho sobre isso aí, como é que você tem feito essas abordagens no seu consultório? Dou um exemplo muito horroroso de falar, mas eu sempre falo assim, o homem e a mulher, eles se comportam de formas muito diferentes, né? A cabeça da mulher conta muito. Então, eu falo assim, primeiro que o homem é muito estimulado. Então, assim, o grupo de WhatsApp de homem, todo dia o homem vai receber uma gostosona lá, né? Uma bunda, um peito, uma mulher bonitona. Daí eu brinco assim, ó, imagina que eu vou lá e vou dar bom dia no nosso grupo, por exemplo. Oi, e manda um cara pelado. Todo mundo vai falar, meu, ela tá com um problema, né? Tipo assim, porque não é comum da mulher a gente ter. Essa semana então, isso é maravilhoso, entendeu? Né? Tipo assim, mas é isso, em um ano de mentoria apareceu, e o homem vestido, só com um peitoral bonito, né? Então, mas é isso, e é estranho, teoricamente, em grupo de mulheres. Eles vão mandar, sei lá, coisa de filho, de comida, né? É isso, é coisa mais familiar. O homem é bem mais estimulado. Então, a mulher, eu acho que a gente não para de pensar. A gente tem a capacidade de pensar em 360 coisas, menos o doutor André, que ele pensa mais do que mulher. Ele é um caso à parte, né? Não, ele não entra nisso. Mas a gente não consegue bloquear. Então, eu falo, a hora que a mulher vai dormir, você acha que realmente a mulher vai ter libido? A mulher está cansada e a gente deita, parece que a cabeça vai a milhão, né? A gente não consegue... Você já está pensando na coisa do Natal do ano que vem. Então, eu falo, a gente tem que fazer um trabalho também de tentar bloquear, então, e também buscar no relacionamento algo diferente. Então, lógico, gente, a vida de todo mundo é uma correria, mas eu falo para meus pacientes, principalmente quem tem uma rede de apoio, não precisa ser isso toda semana, mas nem que seja uma vez por mês, se organizar realmente o dia do sexo, entendeu? Então, é o dia que eles à noite para casa de alguém que a mulher vai querer dormir. Eu falo, tem que ser um sábado, você tem que descansar, cuidar de você, não é para arrumar a casa, é para ir no salão, para se arrumar, para se ver bonita, que a autoestima eu acho que também conta muito para as mulheres, para descansar, para não ter ninguém em casa, para sair com o marido, para colocar uma calcinha, um sutiã bonito, que é para ela. A mulher precisa se olhar e ter esse primeiro estímulo também, que eu acho importante. Então, eu acho que isso é uma tarefa difícil, às vezes, mas que eu acho importante para o relacionamento. Acho também que a atividade física conta muito, então não só para a autoestima, mas porque libera mesmo serotonina, dopamina, que a mulher tem sim uma sensação melhor, tem mais energia, mais disposição e melhora sim da libido, que eu acho uma coisa importante, e tentar trabalhar a cabeça. Então eu falo, o homem responde de forma diferente. Então, se a gente vai num velório, por exemplo, a gente acabou de chegar em casa, o marido, ele já chegou, então ele quer namorar. A mulher tem aquela reação que acha que o marido é um ET, né, que tem vontade. Porque para o marido já acabou, ele já está lá, é uma forma dele desestressar. E a mulher ainda está com a cabeça em outro lugar, ela não está pronta para aquilo. E a gente é muito diferente, eu acho que por isso que homem e mulher têm que conversar,
tem que explicar, o homem tem que entender as fases da mulher. Tem mulher que tem vergonha de usar um lubrificante, entendeu? E falar para o marido, é fisiológico, com a idade isso vai ressecando. A mesma forma que os homens, às vezes, têm uma dificuldade maior em ereção, conforme o tempo vai passando, com eles, geralmente é mais tardio isso, é fisiológico. Então, tem uma abertura mesmo de casal, às vezes levar para consulta, às vezes é um casal mais fechado, e às vezes na consulta o médico, né, numa conversa, consegue ir abrindo aquele casal, e eu acho que ajuda demais. E uma outra coisa que eu acho interessante é a terapia de casal, né, que eu acho que ajuda muito também, né. Perfeito, Dê, muito bom. Acho que assim, esse nosso papo hoje ele está muito leve, ele está muito, né? Acho que vocês vão reassistir essas lives. Todas essas lives elas ficam compartilhadas no perfil da Hormones Mentor. Inclusive sigam o perfil lá nesse perfil que essa plaquinha que Gra está segurando aí é o perfil da Hormones Mentor, que é o nosso grupo de mentoria, um grupo de colegas assim incríveis que estão. Todas as segundas-feiras aqui eu trago 3 para a gente falar sobre terapia hormonal, sobre uma série de temas importantes para contribuir com a saúde de vocês que estão aqui nos assistindo. Essas lives, depois de uma semana, elas ficam lá no meu perfil, no meu canal do YouTube, canal do Dr. André Vinícius, que às vezes reassistir aqui no Instagram é ruim, que a tela é pequena, vê na televisão de casa, em vez de ficar no Netflix, pega papel e caneta. Nossa, a doutora Graciela comentou isso, dá para mim. Doutora Yara falou isso, que incrível. A doutora Denise comentou isso aqui, bacana. Doutor André falou isso, pega lá, eu assisto, ó. Toda live aqui do Instagram eu sempre tô assim, ó, papel e caneta. Eu anoto o que elas dizem, anoto uma coisa que eu pensei aqui, acho fantástico. Depois eu reassisto aqui, ó. Vou só aqui o tempo todinho, porque é bacana. A gente traz uma série de insights para vocês. Esse grupo da mentoria, Hormones Mentor, ele segue todos os colegas. Somos um grupo de quase 90 pessoas que estaremos em Campina Grande fazendo um fuá agora em março. Vai ser assim sensacional. Vou levar essa galera todo dia lá para minha terra para a gente alinhar, fazer projeções, programas para esse ano de 2023. Então, detalhe importante, se você é colega médico e quer entrar dentro desse time, digita aqui no chat o nome mentoria, porque aí vai entrar um formulário para vocês de aplicação e lá depois eu vou avaliar se você faz sentido para esse grupo aqui, para esse perfil, porque aqui são selecionados a dedo. Não entra quem quer, só entra quem realmente tem a ver com o perfil, tem essa mesma sinergia, tá? Só para colegas médicos. Outro detalhe importante, vamos falar agora sobre vias de administração de terapia hormonal para libido. Vamos falar de testosterona por enquanto, pensando nele, no grande maestro, que a gente sempre, já comentamos com vocês. A reposição hormonal, ela precisa ser uma avaliação completa sobre o que é que cada pessoa precisa. Então, às vezes a mulher só precisa de estrogênio com progesterona, às vezes é só testosterona, às vezes é progesterona com testosterona, às vezes é estradiol com progesterona e testosterona, enfim. Tudo muito personalizado e individualizado. Mas, como tem tido uma celeuma imensa de prescrição de testosterona, infelizmente, todos os dias, isso é um alerta para vocês que estão aqui nos assistindo, especialmente para vocês pacientes. Vocês, pacientes, tenham muito cuidado com o profissional que vocês escolhem para fazer a terapia de reposição hormonal de vocês. Por quê? Infelizmente, tem vários profissionais não médicos que estão cada vez mais se aventurando. E eu digo aventurar porque realmente sair da sua área de expertise para outra área é uma aventura, em algumas vezes, sem a formação adequada. Então, a gente tem visto cada vez mais, chegando nos nossos consultórios, mulheres utilizando doses cavalares de terapia hormonal. Então, antes da gente passar aqui para as meninas, para a gente fazer uma rodada, eu preciso deixar alguns pontos bem claros em relação à terapia hormonal. A testosterona, que é esse hormônio que a gente comentou, ele é produzido pelas glândulas suprarrenais, em cima dos rins, e pelos ovários das mulheres antes da menopausa. Depois da menopausa, os ovários acabam com essa função, fica só as glândulas suprarrenais. Até aí, beleza. Perfeito. A testosterona, ela tem uma produção noturna. Então, a testosterona, ela começa a ser produzida ali por volta das 11h30, meia-noite. Ela tem pico de produção entre 4 e 6 da manhã. Então, horário de repor testosterona é pela manhã. Porque como o ovário para de funcionar, mas a suprarrenal ainda continua até 80 e tantos anos de idade, você ainda vai ter a sua suprarrenal produzindo algum grau de testosterona. Se você faz a sua terapia hormonal em gel, em creme à noite, você dificulta a sua suprarrenal a produzir mesmo a quantidade mínima que ela iria produzir.
Então, testosterona deve ser utilizada pela manhã. Detalhes importantes que eu vou pedir para nos comentarem. As vias de administração. A gente vai falar sobre vias de administração, mas um detalhe importante é sobre ranges de dose. Aqui no Brasil, a gente só tem disponibilizada testosterona industrializada de 50 miligramas, que é o androgel. É uma medicação que vem em gel vendida para homens sob prescrição médica. Mulheres não podem utilizar doses de 50 miligramas de testosterona. Então, meu marido faz reposição. Posso pegar um pouquinho da dose dele, mas você não sabe se esse um pouquinho dos 50 é 30, é 20, é 18, é 27. Então, não dá. Para mulher, se você precisar, né, que já é altíssima, se você precisar fazer reposição de testosterona, avaliada por um médico, você vai precisar de uma manipulação de uma dose personalizada para você. Range de dose, André, de onde sai para onde vai? A literatura médica fala para reposição, não estou falando para anabolismo, a gente trabalha com reposição. Repor é devolver ao corpo a produção fisiológica que ele tinha quando você não estava na menopausa. Então, doses de reposição hormonal é de 300 microgramas, que quer dizer 0,3 miligramas, a no máximo 5 miligramas. Esses são os ranges da literatura. André, mas eu quero prescrever 8. Tudo você pode, mas nem tudo lhe convém, nem tem respaldo na literatura. Então, assim, estou trazendo para vocês o que é que a gente tem de evidência científica de 0,3 miligramas, que equivale a 300 microgramas, com CR, microgramas, até 5 miligramas. Por que eu estou falando isso? Tenham cuidado. Chega no nosso grupo, quando a gente vê a receita de alguém que foi para qualquer pessoa aí, e aí assim, 100 miligramas de testosterona para mulher, 60 miligramas, 20 miligramas, 30 miligramas. Gente, aí depois você começa a dizer, mas a reposição de testosterona aumentou meu clitóris, caiu meu cabelo todo, me fez ficar com barba. Não, não é a reposição. A reposição em doses fisiológicas, você pode ter algum efeito colateral? Pode, porque existe uma resposta individual de cada mulher. Todo hormônio é como se fosse uma chave. Você dá uma chave e essa chave precisa chegar no receptor. Então, a gente não, quando um médico prescreve o hormônio, eu sei qual é a chave que eu estou lhe dando, mas que porta vai abrir no seu corpo, eu não tenho como garantir. Então, isso é muito importante. Chegou em um colega e o colega te prescreveu doses superiores a 5 miligramas, questione. Doutor, não é muito alta não essa dose para mim. Eu gostaria de conversar com o senhor para começar com dose um pouquinho mais baixa, tá? Isso é muito importante. Eu quero que vocês comentem aqui sobre vias de administração, Yara, Gra e Denise, e como vocês têm abordado isso. Porque aqui no meu consultório chega muita paciente usando doses absurdas, aplicar 3 vezes ao dia. Não existe aplicação de testosterona 3 vezes ao dia. Aplicação única, 1 vez ao dia, Márcia. Assim, o objetivo dessas lives não é a gente prescrever para vocês, sob hipótese nenhuma. Não estamos estimulando, até porque a receita de testosterona, a receita é branca carbonada, tem que ter carimbo médico, CID e indicação. Né? Não é um hormônio que toda mulher precisa, não é um hormônio que pode ser prescrevido a granel. Aqui é personalização, dose individualizada. Então, comenta aí, Yara, depois Gra e depois Denise. Bom, quanto à testosterona, eu primeiro vejo se ela tem indicação, né? E a indicação que eu uso é para o desejo sexual hipoativo na mulher da menopausa, com esse objetivo dentro da terapia de reposição hormonal. Eu gosto muito de usar no gel transdérmico de alta absorção, mas sempre observando, então, o horário para prescrever e orientar direitinho a essas pacientes que elas têm que ter o cuidado na hora da aplicação, de aplicar de preferência no membro inferior e sempre lavar as mãos. E orientar principalmente para uma mulher menopausada, por exemplo, ou na transição ali perto da menopausa, que normalmente tem criança em casa. Então, ter o cuidado da higienização das mãos ou até usar uma luva para aplicar, e também não aplicar nos membros superiores para não ter o risco de passar para uma criança, né? Porque é um gel
e que no contato ele pode ser absorvido numa outra pele, né? E eu começo sempre numa dose mínima e eu vou vendo qual é a resposta que a paciente tem. E normalmente o que eu noto é que quando a gente associa isso a uma reposição hormonal com estrogênio, com progesterona, uma mínima dose, muitas vezes, ele já deixa essa paciente estabilizada. Então não precisa uma overdose, porque muitas vezes é o contrário, vai bagunçar mais do que ajudar. Então, eu sou muito cautelosa, sabe? Eu sou fã número 1 de reposição hormonal. Eu faço reposição hormonal. Não vivo sem a mentoria e sem a reposição hormonal. Mas eu acho que a gente tem que ter cuidado, sabe? E o que me assusta realmente são as prescrições que eu pego. Assim, de doses horrorosas e com grandes efeitos colaterais, né? Que atrapalham muito a vida dessa paciente. Tá? Uma coisa, André, que falou, eu só vou falar um pouquinho antes, as questões religiosas das mulheres que a gente não falou, e de uma formação muito castrada, isso aí impacta muito negativamente na libido também. Então, eu tinha esquecido de falar antes, isso é um fator que eu noto, eu acho que as meninas devem ver isso também, né? Que atrapalha bastante. Perfeito, Yara. Só até antes de passar a palavra aqui para a Gra, tem uma mensagem aqui de Luciana Tinoco, interessantíssima. E eu, Luciana, eu fui professor universitário, estou afastado de licença da universidade e eu peguei vários casos, não foi um, nem dois, nem três, não. Exatamente o que você está referenciando. Meu filho tem puberdade precoce por contato. Meu marido usava e o médico nunca avisou do perigo. Detalhe importantíssimo para tudo que está fazendo e preste atenção nisso que eu vou falar para vocês aqui. Ó. Mesma forma que Yara comentou, que Gra vai comentar e que Denise também, a escolha da via de administração faz uma diferença absurda. Quem tem criança em casa, especialmente recém-nascidos ou pré-púberes, ou seja, as meninas antes de 16 anos, que não entraram na puberdade, e meninos também, se for usar hormônio transdérmico, tem que ter muito, mas muito cuidado. Por quê? Tem um vídeo, tem um Reels meu só sobre isso. Doses, microdoses, só para você ter ideia, 0,001 miligramas, ou seja, 1 micrograma de testosterona já pode induzir uma ativação do eixo hipotálamo, hipófise gonadal, estimular a puberdade precoce. Isso é péssimo para as crianças. Então, assim, ó, eu, André, não me sinto confortável de prescrever terapia hormonal em quem tem criança em casa. Por exemplo, eu tenho um bebê de 6 meses em casa. Eu faço reposição, se eu fosse fazer, não faço. Se eu fosse fazer reposição de testosterona em mim, eu não iria fazer em gel, sob hipótese nenhuma, porque existe uma chance. Você coloca no braço, em homem a gente usa no braço, e mulher, membros inferior. No braço, imagina, meu filho passa a mãozinha aqui, é uma dose cavalar, puberdade precoce. Mulheres que a gente estimula, né, na face interior, né, face interna da coxa, local mais comum de criança chegar. A criança chega e abraça na altura das pernas. Então, Gra, comenta para aqui qual é a via de administração que você, eu estou perguntando que é a mesma que nós todos usamos, que você utiliza para quando a gente tem criança em casa. Então, André, a via de administração que eu mais utilizo referente à testosterona e implante é justamente por conta disso, por conta desse medo, né, dessa transmissão que a gente tem, porque hoje em dia a gente trata mulheres e essas mulheres têm filhos, e esses filhos, na maioria das vezes, solicitam demais dessa mãe. Além disso, tem a questão da comodidade dessa mulher não ter que ficar aplicando. E uma coisa, André, que é importante a gente colocar, porque acredite, né, que é só apenas um creminho. E esse só apenas um creminho te causa uma alteração, né, gonadal, como o André falou, desse filho. Então, por que não colocar e inserir o implante nessa mulher que fica mais cômodo e seguro? Eu acho que a via aí, a minha via é essa, é implante. Tá? O André, eu estava vendo aqui rapidinho algumas questões relacionadas até à mentoria. Eu quero mandar um beijo para Luciana Lunardi, que ela está aqui fazendo uma maestria nos comentários. Nossa coordenadora maravilhosa. Ó. Beijo, Lu.
E, Responderam tudo, alunos? e até comentaram uma colega médica, eu acho que ou ela é estudante de medicina ou residente, perguntando se pode, né, no Hormônios, ela digitou mentoria para avaliar se é só médicos. Eu acho que é importante você colocar isso, se são médicos já formados, estudantes de medicina a participar da mentoria. A mentoria é só para médicos que tenham pelo menos 5 anos trabalhando com hormônios. Então, é uma mentoria de especialista para transformação em expert. Não é o momento. Residentes, recém-formados, não é o momento ainda. A gente realmente é um grupo de discussão de terapia hormonal avançada, de pessoas que já trabalham com terapia hormonal e estão refinando. E não só, na mentoria a gente não fala só sobre terapia hormonal, a gente fala sobre marketing, gestão, influência, enfim, todo um outro contexto, mas o foco da mentoria é a discussão de casos complexos de terapia de reposição hormonal. Então, não é para profissionais que estão iniciando ou que querem aprender mais, já é para quem já sabe muito e quer aprender ainda mais a discutir. Então, você dá alguns passos antes. Por isso, cada uma dessas aplicações, ela é para vocês e é avaliada por mim. Depois existe um processo de seleção para entrar. Então, realmente são pensados as pessoas que vão entrar, tá? Independente disso, a gente sempre vai estar aqui nas segundas-feiras trazendo muito, mas muito conteúdo para vocês, colegas médicos, vocês pacientes, vocês seguidores. Inclusive, quem ainda está aqui, ainda não seguiu essas 3 convidadas de hoje, já clica aqui em cima dessa setinha, ó. Vai aparecer o nome dela, já bota seguir, seguir, seguir. Já vai lá, já começa a seguir. O perfil da Hormones Mentoring também é um perfil riquíssimo de profissionais que vão contribuir com a saúde de vocês. Voltando para o nosso foco, o Gra comentou sobre a vida de implantes hormonais, a vantagem, diferença para outra. Pode falar, comenta a diferença de gel para implante hormonal, aproveitando. O André, posso só colocar uma questão importante? Porque às vezes muitas têm medo de utilizam drogas, sendo que utilizam dosagens de testo muito maior em creme. E elas nem estão cientes de que é só um cremezinho. Pronto, falei. Perfeito, Gra. Não, perfeito. E outra coisa pode falar, também, Denise. eu acho que o implante, na verdade, tem muita gente que ama e tem muita gente que tem um preconceito por causa daquela mania de chamar de chip, né? As pessoas têm que entender que o implante não é uma coisa pronta, ele é extremamente personalizado, e por isso que a gente gosta dessa via de administração. Então, as pacientes têm que entender que o implante, na verdade, a gente tem 2 tipos de implante, um implante que ele tem uma duração de 1 ano, que são implantes inabsorvíveis, que é um tubetezinho de silicone, né? E esse hormônio vai sendo liberado com uma duração de 1 ano. Depois a gente pode retirar esse tubete. E o outro, que é o absorvível, que ele parece um comprimido e ele vai se dissolvendo. Equilibrando da avaliação que ele vai fazer com você, para ele indicar realmente o que é necessário. Então, do mesmo jeito que a gente está falando de dose em creme, a dose em implante também é preocupante, né? Então, às vezes saem algumas notícias que começam a todo mundo achar que o implante é uma coisa ruim, mas na verdade ele não é algo pronto, igual você vai na farmácia e compra uma pílula anticoncepcional. Então, acho importante a gente se posicionar, porque a gente é muito a favor da mentoria do implante, porque é uma via segura mesmo, é mais fácil de usar, principalmente para quem tem criança em casa, e aí você tem um resultado até melhor, a pessoa continua o tratamento, né? Às vezes o creme a pessoa não passa, esquece de passar, ou então já coloca roupa logo em seguida. E tem uma coisa que eu gosto também, que algumas farmácias de manipulação, hoje em dia, para quem usa gel ou creme, antigamente a gente usava uns frascozinhos de apertar, né, que a gente chamava de pump. E eles estão fazendo uns frascos que parecem um roll-on, que daí pelo menos a pessoa não tem um contato direto com esse creme, que eu achei uma via de administração bacana também. Então, as mulheres, principalmente, não relam no creme. Porque às vezes a criança chega perto e tomar muito cuidado também na cama. Eu acho que qualquer criança que tem, qualquer mãe ou pai que tem filhos que de vez em quando, mesmo que for de final de semana, na cama, não pode usar isso à noite também, porque ele vai ficar aderido no lençol e isso é muito preocupante, né? Então, acho que a gente tem que tomar alguns cuidados. E também para pacientes que têm maridos, que a gente já pegou isso também, que usam na forma de creme, só que a dosagem é muito maior do que a das mulheres, e acabam dormindo com esses parceiros. Então, às vezes, não é que a dosagem dessa mulher está ruim,
mas ela está sendo, né, ela está passando, né, pegando do marido uma dosagem que não é para ela. Que eu acho importante a gente falar sobre isso também. Perfeito. Os riscos de contaminação cruzada. Então, a paciente que vai definir, utilizar via em gel ou creme, ela precisa estar muito orientada, né? E por isso, o tempo de consulta ele precisa ser. Essas lives, elas trazem esse tipo de informação que, às vezes, não é passado nas consultas médicas. Então, assim, foi uma live maravilhosa. Então, para a gente ir para a nossa rodada final, eu quero mais uma vez agradecer a cada um de vocês. Essa 1 hora passou assim. Estou extremamente feliz da gente ter começado o ano, mais de 370 pessoas tivemos um pico de 370 pessoas na live ao mesmo tempo que simultâneos. Agradecer a cada um de vocês, né, que nos prestigiaram estando aqui nessa segunda-feira à noite. Segunda que vem estaremos de novo aqui, então já deixa programado aí toda segunda-feira, quase todas as segundas. A gente está sempre aqui, a gente vai avisando vocês. Segue as colegas que estiveram aqui, doutora Yara de Borda, doutora Graciela, doutora Denise Leal, e sigam também o perfil da Hormones Mentor. Você, pessoal, time da Hormones Mentor que está aqui, sensacional, sempre incrível, comentários, a gente acompanhando, tirando dúvidas aqui. Vai ser um privilégio receber vocês todos no nosso encontro presencial, agora em março, lá em Campinas. Vai ser um fervo. Você que está na mentoria, está aqui, não comprou ainda, já compre. Esperamos todos vocês. Meninas, muito obrigado. Eu quero a mensagem final de cada uma de vocês aqui para as pessoas que nos assistiram, especialmente nesse tema tão incrível. Yara, Comigo? sua mensagem. Vamos lá, com Eu você. Para as pacientes que elas não aceitem tão simplesmente que todas as alterações que a gente tem na menopausa, não aceitem que digam que isso é normal perder a libido, que é normal ter fogacho, que é normal estar estressada, cansada. Não, procurem, questionem sobre isso, leiam, se informem a respeito e saibam que atualmente tem gente aqui que está batalhando para que essas mulheres tenham uma vida melhor. Né? E a gente tenta passar informação, estudar muito, porque a gente se cobra muito, até porque o nosso chefe é muito inteligente. Então, a gente aprende muito com ele e com todo o grupo. Foi uma honra estar aqui com vocês. Agradeço muito, André. Agradeço as meninas também e muito obrigada. Foi maravilhoso, querida. Obrigado a você. Gra, e você, minha irmã? Andrezinho, bom, primeiramente, muito obrigada por fazer parte desse time aqui e com tanto carinho que eu guardo e deixo aqui em cima. Hoje eu tirei de lá de cima para mostrar que estou aqui com vocês e todas as pacientes amam esse quadro, assim como eu, e como é bom fazer parte de um time que faz a gente crescer. Então eu só tenho te agradecer a estar junto contigo, estar junto com essas meninas dentro de uma live. E para você que nos assistiu, que tem essa dificuldade, né, chamada diminuição de libido, avalie com seu médico e explique o que você sente. Se é um desejo, se é excitação, se é a lubrificação, se é orgasmo, se é dor, se é interação entre o parceiro, por isso o parceiro tem que estar junto. E aí sim, você vai ter a sua libido, que somos cíclicas, lembra disso. Esse tratamento é cíclico, personalizado para cada uma. André, eu te amo, cara. Não é à toa, Também, minha não é amiga, à toa amei. que eu vou para Dubai te ver e te aplaudir, neguinho. Vai ser maravilhoso nossa viagem. Estou contando os dias, minha amiga. Denise, e você, minha querida? Primeiro, obrigado por estar aqui. Deixe sua mensagem final aí para o nosso time. Eu que agradeço sempre pela oportunidade de fazer parte desse time. Muito obrigada por ter me aceito. Muito obrigada a todos os meus colegas que trazem muito conhecimento. Eu sou uma formiguinha perto de todo mundo. É maravilhoso fazer parte desse time. E para as nossas pacientes e os homens que estão assistindo a gente, eu acho que a gente tem que ter sempre, tentar ter na vida um pouco de equilíbrio, né? Eu acho que é assim que a gente vai para frente. Então, a libido faz parte da sua saúde, né? A gente tem que viver bem, com qualidade de vida, porque ter prazer é importante, conversar com seu parceiro é importante, tentar dividir funções, tentar dormir mais cedo, comer melhor, fazer uma atividade física, buscar bom mais,
porque o intuito da gente é trazer saúde e bem para todo mundo, né? É muito bom a gente se sentir bem, é muito bom ver a paciente chegar num estado no consultório muito mal e depois de um tratamento você vê que ela voltou a viver. Que é isso, né? Antigamente a mulher de 50 era uma senhorinha. Hoje em dia a mulher de 50 anos estava jovem. Então a gente tem muita vida pela frente e não basta viver. Acho que a gente tem que viver e viver com muita qualidade. Obrigada, André, pela oportunidade, por fazer parte disso aí. O Andrezinho tá falhando, não tem Tá, sozinho. Mas vocês juntas, meninas, vamos lá no 3? 1, 2, 3. Tchau, Tchau, André. André, nós te amamos. Beijo. Beijo.